Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui estamos. Queremos convidar a você estar vindo comigo a se inscrever em nossos canais Rádio Falusb Online, Evangelizando na Net Isfama Jesus e também Amantes de Louvores Antigo no Facebook, a comunidade Amantes de Louvores Antigo no Facebook, Rádio Falusb Online e no YouTube Isfama Jesus, ok? Divulgue, compartilhe, se inscreva em nossos canais e evangelize comigo através da internet. Vamos à nossa escola bíblica dominical, na lição de número 2. Lição de número 2, título desta lição: a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Pois é, esta lição, tema central desse segundo trimestre, é a carreira que nos está proposta. E dentro desta carreira há diversas escolhas que devem ser feitas. E nessa segunda lição nós estaremos tratando do assunto da escolha entre a porta estreita e a porta larga. Então vamos seguir. Mais uma vez te convido a assistir o vídeo até o final. Depois deixa um like, deixa um comentário e também inscreva-se em nossos canais. É importante para o vídeo ganhar relevância e dessa forma nós estamos evangelizando. E aí eu quero dizer para você que deste jeito o reino de Deus é propagado, ok? E outra coisa é que os nossos vídeos eles giram em torno da leitura bíblica em classe, da leitura diária, do textuário, e dentro deste contexto nós inserimos comentários rápidos na leitura diária, versículo a versículo, ok? Venha comigo, vamos à nossa leitura diária, versículo a versículo. Quero repetir mais uma vez o título da nossa lição. Aqui está: a escolha entre a porta estreita e a porta larga. O texto áureo desta lição está em Lucas capítulo 13, versículo de número 24, que diz: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Olha aí, este é o tempo de se esforçar por entrar pela porta estreita, porque chegará um tempo em que nem com esforço alguns conseguirão mais entrar, porque o tempo da graça há de se findar. Vamos seguir. A verdade prática nos ensina dizendo: a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Aqui, queridos, vale uma observação bastante pertinente. Essa verdade prática, a verdade é um complemento ao texto áureo. O irmão dispõe o seguinte: a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa para que os
homens, os seres humanos que se decidem diante de Deus, consiga chegar no céu, somente pela porta estreita. Tem algumas religiões aí que ela se autodenomina caminho para chegar a Deus. E aí nós precisamos salientar que não existe nenhum outro caminho para que o homem consiga chegar a Deus. O próprio Jesus disse isso quando ele disse: eu sou. Em João 14,6 ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O apóstolo Paulo escrevendo uma das suas cartas a Timóteo, ele disse: portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, não existe outra possibilidade de chegar a Deus ou chegar no céu se não for pela porta estreita chamada Jesus Cristo. Então entenda, essas religiões, estas seitas que vêm por aí dizendo que ela conduz o homem a Deus, não conduz não. A igreja a qual eu pertenço, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, nós não pregamos isso. Nós pregamos que Jesus é o caminho para o céu. Jesus é a porta estreita. Nós pregamos Jesus, que é a porta estreita. Então, queridos, vamos seguir. Na segunda-feira, a nossa meditação diária diz a ideia da porta estreita, presente já no Antigo Testamento, baseado em Provérbios, capítulo 15, versículo 24, que diz: para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. Já o sábio Salomão dava essa ideia de que as bênçãos de Deus apontam para cima, mas embaixo representa o inferno. Vamos seguir. Na terça-feira, a nossa meditação diária diz: princípios celestiais da porta estreita, baseado em Mateus capítulo 5, versículo 39 e versículo 48, que diz assim: eu, porém, vos digo que não resistais aos maus, mas se qualquer que te bater na face direita, oferece-lhes também a outra. 48. Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai, que estás no céu. É justamente por isso que o caminho é chamado de caminho estreito e porta estreita, por causa destas atitudes, as quais aquele que decide seguir a Cristo, nós precisamos absorver isso com muita inteligência e perspicácia, porque ser ofendido e ferido e não reagir na mesma proporção, somente aqueles que já foram transformados pela palavra de Deus. Vamos seguir. Na quarta-feira, a nossa meditação diária diz: renúncia e a glória progressiva da porta estreita. Baseado em Mateus, capítulo 16, versículo 24, e Romanos 6, verso 6, e Gálatas 5, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz
e siga. A primeira renúncia: quer seguir a Cristo? Esqueça das suas próprias vontades. Para seguir a Cristo, precisamos esquecer das nossas próprias vontades. E isso não é fácil. Por isso, a porta é estreita. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não mais sirvamos mais ao pecado. Olha aí, prosseguindo, e os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscência. Não é coisa fácil servir a Deus, servir a Cristo, não é coisa fácil. Por isso, o título é a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Vamos seguir. Na quinta-feira, a nossa meditação diária diz: recompensa de quem entra pela porta estreita, baseada em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, e Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Vamos lá? Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Olha, observe, querido, tanto você que ainda não é cristão, porque não professa a fé em Cristo, conforme está escrito na Bíblia, e também os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical. Por que a porta é estreita? A porta é estreita justamente por isso aqui, ó. Porque os que haverão de herdar o reino de Deus, eles não podem ter estas características, as quais o apóstolo Paulo descreve em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Devasso, idólatra, adúltero, afeminados, vou repetir, afeminados, seja afeminado de masculino para feminino, ou afeminado de feminino para masculino. Porque tem alguns agora que pensam que indo após a ideologia de gênero, dizendo que não é aquilo que ele nasceu, acha que vai se justificar diante de Deus, mas não vai não. Deus fez macho e fêmea. Portanto, aqueles que se tornam afeminados, seja ele de homem para mulher, ou seja ela de mulher para homem, Deus há de cobrar, tanto para mim como para você. E portanto, o tempo de refazer esta dívida com Deus é agora. E como é que faz isso? Entrai pela porta estreita. Vamos seguir. Gálatas 5, 19 ao 21 diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulação, iras, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Querido, se alguma dessas coisas nós cometemos ou viermos a cometer, não tem que se justificar dizendo outra coisa senão a Deus pedindo perdão. A única saída é essa, não tem outra, não tem outra. Ah, porque eu nasci assim, ou porque essa é minha natureza. Não, essa é sua natureza, natureza caída, natureza do pecado.
Mas a nova natureza que Cristo nos deu é esta natureza que haverá de entrar no reino de Deus. Ok? Então, se você quer viver e continuar na velha natureza, também não diga que pode entrar no reino de Deus, que não pode. Vamos seguir. Na sexta-feira, a nossa meditação diária diz: a porta estreita é um chamado ao arrependimento, baseado em Isaías 1, 15 e 16, 55, 7 e Jeremias 7, 3 ao 7. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, esconde de vós os meus olhos, e ainda que multipliquei as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos está cheia de sangue. Lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e fazeis, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor. Templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, e se deveras praticardes o juízo entre os homens e o seu próximo, se não oprimirdes os estrangeiros e os órfãos e as viúvas, e nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem guardardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei aos vossos pais, desde os tempos antigos para sempre. E finalmente, queridos, chegamos no sábado, e a meditação diária diz: a porta estreita é um caminho de confissão e de perdão, baseado em Provérbios 28, verso 13 e 1 João 1,7, que diz: o que encobre as transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, os purifica de todo pecado. Esta aí a receita para quem quer ser purificado de todo pecado. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Se inscreva, divulgue e evangelize comigo através da Escola Bíblica Dominical.